Olá, começa agora o programa Economia, um espaço voltado para você conhecer as novidades do mercado e os novos caminhos ligados à sustentabilidade e à diversidade. Hoje vamos entrevistar o advogado e professor Laércio Noronha, que lança 2 livros, Geopolítica e Direito do Poder Regional e Gangorra. E ele vai falar para a gente sobre a dimensão territorial do poder. O Economia já começou. Laércio, eu queria que você falasse para a gente aqui sobre o lançamento. Você está lançando 2 livros. 2 livros. 2 livros simultaneamente. Livros de peso, eu estou vendo aqui. Esse aqui, Geopolítica e Direito do Poder Regional, que é um livro de peso, né? Falando sobre essa geopolítica. Um debate difícil demais de fazer, claro, né? Queria que você falasse para a gente o que você traz, né? E como foi que surgiu esse projeto desse livro. E depois falasse para a gente também desse outro livro, o Gangorra, que fala sobre violência num momento como esse, que é um grande desafio. Parece um desafio intransponível, né? Quando a gente fala de violência, assim, como se resolver isso? Ninguém consegue ver uma saída a médio prazo para esse problema. Vamos começar por esse livro? Vamos. Queria que você falasse sobre essa geopolítica e a questão do poder regional. Que entra política, entra economia e entra discussões sobre o território. Administração pública, geografia, cartografia. Vamos lá. Em 1997, eu era aluno do professor Paulo Bonavides no mestrado de Direito da UFC. E o Paulo Bonavides, por ter morado na Alemanha e foi um grande editorialista, fazia parte do corpo editorial do jornal O Povo, ele falou sobre a região como 4ª instância federativa. A União, os estados, os municípios e a região entre estados, que é o que a gente está vendo hoje de forma ainda que não oficial, que são os consórcios, consórcio da Amazônia Legal, consórcio Nordeste, consórcio do Sul e Sudeste, e as regiões entre municípios, intramunicípios, que são as regiões metropolitanas. E em 2019, 2020, eu participei de um debate lá no Ceará 2050, e onde a gente disse que havia um problema em relação à cartografia das políticas setoriais do Ceará, porque eram 14. E cada secretaria, Educação, Saúde, Ciência e Tecnologia, tinha uma estrutura cartográfica diferenciada. Segurança 25, Saúde 4, Educação 22, Turismo 12, Ciência e Tecnologia 14. Eu disse, olha, é necessário, pós-Estatuto da Metrópole, que é uma lei federal de 2015, que a gente diminua e busque um critério para fazer essa cartografia. E qual foi o critério que a gente utiliza? O critério que a gente utilizou foi a demografia a partir do modelo de Santa Catarina. Santa Catarina são 11 regiões metropolitanas, só que lá tem um problema, lá não tem titularidade. E nesse livro a gente transforma 14 em 7, dá aí um parâmetro de 10% da população do Ceará, hoje em torno de 9 milhões de habitantes, para criar uma região metropolitana estruturante. Todas as regiões metropolitanas são fictícias, elas não têm titularidade administrativa. Explica para a gente o que isso significa na prática, né? Você reduzir de 14 para 7 e dando poder a essas 7. O que seria decidido, o que isso beneficiaria a população? Ótimo. Além de diminuir, você criaria uma entidade, uma autarquia, que eu estou chamando de supermetro, a Superintendência das Regiões Metropolitanas do Estado do Ceará, e que teria só custeio. O orçamento continuaria com as pastas, com as secretarias. Ocorre que, quando você determina que aqueles municípios estarão padronizados em uma dada região, nós temos aqui um avanço do planejamento. Porque todas as políticas de segurança, de educação, de saúde serão comuns. E esses municípios que serão a capital e a subcapital, que já está tudo aqui em mapas, em estudos, em tabelas, eles vão ter o aporte de conhecimento técnico dos municípios mais qualificados. Neila, o grande problema do estado do Ceará é que ele tem 115 municípios, dos 184, que só computam 10% do PIB.
São municípios insustentáveis. Nós vimos agora uma greve de prefeituras pela redução do fundo de participação dos municípios. E esses municípios, eles são insustentáveis, isso gera aqui quase 80% dos nossos municípios, eles têm uma economia sem produção. Eles vivem de quê? Dessa verba do fundo de participação do município, das políticas compensatórias do Bolsa Família e da aposentadoria. São municípios que não têm nenhum tipo de vocação, nem sustentabilidade. Até tem vocação, município pequeno. E essa é a diferença. Se nós vamos trazer aqui os melhores equipamentos para Sobral, para Juazeiro ou para Crateús, os outros municípios eles terão a vantagem de serem melhor lupados, focados. Qual é a vocação de Irauçuba, de Marco, né? Qual é a vocação de Mauriti? Então esses municípios seriam melhor lupados e todas as políticas seriam comuns. Vocações econômicas. Vocações econômicas. Para dar uma sustentabilidade financeira ao município. Isso. E padrão de políticas sociais. Todas as políticas sociais seriam comuns àqueles municípios. E isso faz com que a sociedade civil, faz com que a própria classe política, ela tenha mais conhecimento não só do município, mas de toda aquela região. E isso repercutiria até na eleição. Por quê? Porque aqueles deputados, mesmo que possam ser votados no Ceará todo, na mudança das regras eleitorais, mas esses deputados, eles teriam que se filiar a uma região, eles teriam que patrocinar uma região. E aquilo seria aquela base de atuação daquele município. Está aí, greve de prefeito, é igual greve de aposentado. É igual greve de aposentado. Ninguém vai sentir nenhum tipo de... Aliás, é inusitado você pensar numa greve de prefeitos. Né? Por quê? Porque os municípios vivem desse dinheiro que vem de Brasília, praticamente. Né? É o nosso federalismo centrípeto. E essa estrutura geopolítica é porque tudo no mundo é regional. Tudo no mundo é regional. A União Europeia tem as suas regiões dentro de cada país, dos 28 países que estão na União Europeia. Só que o orçamento lá é literalmente regional. Literalmente regional. E aqui não. Nós temos que fazer 14 reuniões para discutir o plano plurianual ou a lei de diretrizes orçamentárias e que a gente não tem essa certeza que vai ser materializada. Ou esse dinheiro não está sendo focado nas grandes necessidades. O que é que a gente quer mesmo? O que a gente quer é que os municípios do Ceará, a gente tenha pelo menos uns 10 municípios com mais de 300, 400, 500 mil. Juazeiro, Sobral, Iguatu, Crateús, porque isso simboliza uma nova tendência no urbanismo, que as pessoas começarem a viver nessas cidades médias que têm todo o suporte de vida. Universidades, aeroportos, estrutura de comércio, de agricultura, industrial. Então, esse fortalecimento faz com que o Ceará fique menos desequilibrado. Qual a resistência de um projeto como esse? Por que a resistência? Você falando assim para mim, parece uma questão óbvia, uma questão que já poderia ter sido corrigida. Por ser um debate que veio do seio do Estado, e eu estive no Estado até ano passado, e eu já vejo um grande avanço, que foi a criação da Assessoria Especial de Desenvolvimento Regional, que ficou a cargo do deputado Aldir Mota, o primeiro suplente. E a gente já teve conversa e ele gostou dessa sugestão e a gente vai tentar debater isso de forma mais a miúde, dentro ou não da secretaria, né, para ver se a gente consegue dar esse novo modelo de desenvolvimento regional. E isso seria inédito. Já que nós temos esse consórcio dos estados do Nordeste, né, nós poderíamos também, então, até para fazer consórcios entre regiões fica muito mais fácil, porque esses municípios serão padronizados. Esses municípios de cada região metropolitana seriam padronizados. E aí nós não teríamos mais aquela discussão de dizer, olha, o hospital é melhor em tal canto. Não, a própria região, com os prefeitos, ela diz, olha, o hospital regional, por exemplo, ele tem que ser feito no município tal, porque ele atende, né, de forma, ou pela localização, ou pela sua demografia, ou pela sua pujança econômica, os municípios que estão dentro daquela região metropolitana. O que resolveriam muitos isso, problemas. E teríamos né? titularidade.
Isso é que é o fundamental, ter a titularidade administrativa. Nós temos 19 municípios na região metropolitana de Fortaleza, outros municípios querem ingressar porque você aumenta seu status federativo, mas nós não temos titularidade. Os prefeitos não se reúnem, o governador não se reúne, os deputados não se reúnem. É por isso que eu digo, as 179 regiões metropolitanas do Brasil, que foram criadas a partir de 1973, e que aumentaram depois da Constituição, elas são todas fictícias. Todas fictícias. Então, se a gente tem a oportunidade de copiar algo de bom lá na Europa, fundamentalmente na Europa, e trazer aqui para o Ceará, a gente ia decolar, avançar o nosso desenvolvimento. O que a gente ia demorar 40, 50 anos, e a gente não tem tempo a perder, a gente poderia diminuir isso para 10 com um novo esboço cartográfico de planejamento através das 7 regiões metropolitanas. Vamos trazer isso para o plano concreto, Laércio. Vamos pensar aqui em saúde, que é uma questão fundamental para nós, né? Hoje os municípios fazem normalmente uma política de ambulância. Isso. Trazendo, e isso já acontece há muitos anos, há muitas décadas, né? De contratar ambulâncias, trazer os seus pacientes mais graves para Fortaleza, ou Sobral, ou Juazeiro. Isso já acontece. Então, esses municípios que já têm uma centralidade, né, e um poder também, eles ganhariam mais força? Quem tem mais, ganha mais. Porque a ideia é reforçar a demografia e a economia dessas capitais e subcapitais. Mas essa pergunta é interessante, quando eu digo que a gente vai lupar, focar melhor os municípios, é justamente isso. Olha, o município tem uma vocação aqui para a rede, que é o caso do Jaguaribe, ou para o queijo, lá nos Inhamuns, ou para o leite, que é aquela região do Sertão Central. Então, os diagnósticos se viriam tanto para a região como para os municípios. E essa uniformidade de políticas setoriais, saúde, segurança, eles iam dizer, olha, o município tal precisa de pelo menos mais 5 ambulâncias, ou de 10 ambulâncias. O que é que a gente acontece? Chega um deputado e diz, olha, eu estou com as emendas, o que é que você quer? Rapaz, eu quero 5 ambulâncias, tome uma passagem molhada. Olha, o que é que a passagem molhada vai significar para aquele município que tem uma demanda concreta, que é o caso da ambulância. Então, ficaria mais fácil de planejar, a gente teria um investimento orçamentário mais racional, porque seria de acordo com os diagnósticos de cada região. E aí chega um empresário para investir em determinada região, diz, não, você vai investir, a melhor região para você investir é a sua empresa, o seu produto, instalar a sua fábrica, é ali naquela região. Por quê? Porque as regiões seriam vocacionadas economicamente através de estudos, e amplos estudos. E teriam visibilidade, diante disso, né? E não ficariam, elas não ficariam mais isoladas do ponto de vista da articulação do prefeito com o deputado ou o governador, porque aquilo ali já estaria diagnosticado pela própria superintendência dentro de cada região. Seriam planos de Estado independente de quem estivesse no poder. Isso, os planos regionais. Vamos atrair a Agência de Desenvolvimento do Ceará, desce. Ela disse, olha, a sua empresa tem mais condições aqui por isso, por isso, por isso. O que é que a gente tem? A gente tem uma superconcentração na região metropolitana de Fortaleza, né, dos 19 municípios. E a gente não consegue interiorizar esse desenvolvimento. Hoje a gente não precisa vir mais para Fortaleza para estudar, porque nós temos várias instituições de ensino superior nesses municípios, porque foram municípios bem administrados. Mas o número de municípios bem administrados ou com capacidade financeira, econômica, são pequenos no Ceará. O exemplo do Pernambuco. Né? Pernambuco tem 184 municípios, pouco mais de 9 milhões, muito parecido com a gente, nosso vizinho, mas Pernambuco tem 6 municípios que têm mais de 300 mil. Né? Petrolina, Caruaru, Goiânia, Olinda e Jabotão dos Guararapes, que tem mais de 700 mil. E Recife tem 1.400.000. Fortaleza tem quase 2,5 milhões, mas nós só temos Caucaia aqui na região metropolitana com mais de 300 mil. E o Ceará só tem 9 cidades com mais de 100 mil. E a única superior a 500 mil é Fortaleza.
Então, há uma superconcentração na região. Se a gente consegue deslocar o desenvolvimento, o Ceará vai crescer de forma mais ordenada. Esses municípios com a vocação, eles vão tender a diminuir de estarem à mercê dos fundos de participação. Vou lhe dar 2 exemplos. Marco. Marco é a cidade moveleira. Uma cidade moveleira, móveis de madeira. Quer dizer, Marco tem que estar articulado, Secretaria de Desenvolvimento Regional e Secretaria de Relações Internacionais, com a Itália, com os melhores designers, fazendo grandes apresentações, qualificando a sua população para aquela atividade. Irauçuba é a cidade do mármore, do granito, apesar de ser um município pobre, mas esse município tem que estar articulado lá com o Espírito Santo, que é o maior produtor de granito, porque eles têm articulação direta com a Itália. O Espírito Santo é o estado que tem mais descendente de italiano. A gente pensa que é o Rio Grande do Sul, São Paulo, e a gente tem esse material de boa qualidade. Então, são o grande parceiro nessa área. E eles já estão vindo para a ZPE, né? Já tem várias exatamente. dessas empresas aqui dentro da ZPE. Exatamente. Nós temos a ZPE, a única do Brasil, né? Nós temos 2 portos, já chegando à Transnordestina, ou seja, de certa forma, a gente continua a trazer mais equipamentos e investimentos para a região metropolitana de Fortaleza. Né? Isso é mais uma articulação do governo do Estado do que necessariamente das municipalidades, porque esses equipamentos realmente colocaram o Ceará num ponto estratégico. E outra coisa, Neila, a gente é mais investigado pelo exterior do que a gente consegue investigar o interior. Até porque a gente não tem fronteiras, a gente tem distância dos outros países. Eu estou falando aqui do Nordeste mesmo, especialmente do caso do Ceará. E essa Secretaria de Relações Internacionais, junto com o desenvolvimento regional, ela tende a buscar mais, a focar mais, né, em parceiros que pareçam com o Ceará. O exemplo aqui de Israel. Fantástico, nos recursos hídricos a gente avançou muito, mas quantos países, quantos governos a gente pode atrair empresários de fora, sabendo que cada região ela tem uma peculiaridade econômica, ela tem uma forma de atração e que aqueles municípios eles têm planos em comuns, eles têm diagnósticos em comuns, eles têm políticas setoriais em comuns e que a própria verba da Secretaria da Fazenda, através da CEPLAG, ela vai ser melhor direcionada para aquelas municipalidades ou região. Onde é que esbarra tudo isso? É na política? Porque quando você traça um projeto como esse, você pensa numa nova estratégia política que independa de partidos, independa de quem for eleito, enfim, você tem que acreditar no gestor que está ali. Olha, eu já conversei com jornalistas, com políticos, com parlamentares, com secretários, e eles dizem uma coisa: sua ideia é muito racional. Vai aumentar a racionalidade do planejamento, porque você está dando critérios, você está pegando um exemplo que já existe no Brasil, não é nada mirabolante, que é o caso de Santa Catarina, está dando esse plus que se chama titularidade, da forma que o Estatuto da Metrópole 2015 identifica e obriga. Só que ninguém faz isso, né? Ninguém faz isso. No Brasil, das 179, nenhuma tem titularidade. Seria uma transformação, uma revolução do ponto de vista do planejamento do Estado do Ceará. Seria o único Estado com regiões metropolitanas e titularidade administrativa. Esse seria o grande avanço. E aí nós teríamos o prefeito, necessariamente, ele tem que vir para Fortaleza para conversar com o governador, porque o governador vai estar de mês em mês em cada região e tendo contato com os prefeitos. E identificados os diagnósticos, as pujanças e as demandas, fica muito mais fácil de resolver do que trabalhar isso politicamente. Você dá um grau técnico ao debate político, ao orçamento, né, e o próprio futuro de cada região. Né? Parece muito racional, a gente não entende porque não foi feito até agora, entendeu? Diante de uma coisa que parece simples. O que eu falei. Escrever esse livro só demorou 8 meses. Mas a ideia eu trabalho há 25 anos. Há 25 anos. Então, é algo que eu fui estudando, e quando chegou o Estatuto da Metrópole, e depois do 2050, e depois de uma comissão que foi criada na Assembleia,
com o deputado Aldic e Salmito para discutir esse planejamento cartográfico. Ele precisava ser calibrado. E é mais ou menos isso. É uma calibragem, não é transformação total, é uma calibragem das regiões. E aí o Cabet disse, olha, eu não posso criar 14 hospitais regionais, nós temos que ver aqui uma mudança. E eu disse, olha, se a gente fizer regiões metropolitanas, de 14 a gente transforma em 7, não é só a diminuição do número de regiões, porque elas não têm critério. Fortaleza tem a região metropolitana de planejamento 4 milhões e meio, e os Iamuns têm 125 mil. Qual é o critério? Econômico, demográfico? Não tem. Você chegou e dividiu. O próprio Cariri, a região metropolitana tem 9 municípios, a região de planejamento tem 29. Então nada bate. Se nada bate em política, o município menor, mais pobre e com menor grau de capacidade técnica, de recursos humanos, ele tende a sofrer. Por quê? Porque ele não vai ter uma política ambiental como a de Sobral, ele não vai ter uma política de urbanismo ou de agricultura como a de Juazeiro do Norte, porque são municípios que têm mais capacidade, que têm mais, qualidade técnica, que tem mais recursos para desenvolver. Evoluiu mais, que evoluiu mais. Evoluiu mais, tem mais condições. Eu fiquei muito interessada nesse livro por questões óbvias, né? Essa questão da economia. E do direito regional, que é uma área super nova. Né? Você coloca aqui a Terra do Nunca. Eu, como jornalista, me identifico muito com isso, porque a gente acompanha há muitos anos o serviço público, o setor público, o desenvolvimento regional, e a gente vê o quanto é lento esse processo e o quanto as coisas se repetem ou não se repetem. Não tem continuidade. Não tem continuidade. Mas na área da violência, e a gente vê hoje esse cangaço novo, que virou até série, né? E a gente vê violências no plural, diversos níveis, feminicídio, que é um problema sério. É um câncer social. Né? A gente tem a questão das milícias não regionais. Tanto aqui, mas temos. Não tanto aqui, mas temos. Nós temos os casos de grupos de extermínio, nós temos tantas facções dominando territórios. Né? Eu queria que você falasse um pouco desse livro. O que ele traz? O que ele coloca luz a todas essas questões? Numa reunião lá no Palácio da Abolição, a então vice-governadora, depois governadora e a coordenadora do Ceará Pacífico, doutora Isolda Sela, ela me pergunta, disse, Laércio, por que os números oscilam tanto? A gente faz tudo, a gente gasta, a gente aumenta o orçamento, e por que oscila tanto? Aí eu disse, eu vou estudar, daqui a 1 ano, 2 anos eu vou lhe responder. E fui estudar. E o grande problema é porque nós não temos estratégia, nós só temos táticas, que são alguns planos de governo que são executados ou não executados. Quando a estratégia é una e as táticas são comuns. Vamos melhorar aqui a produção do judiciário, vamos melhorar aqui o sistema penitenciário, vamos aqui ter como meta na academia e na Secretaria de Segurança diminuir o número de homicídios para o patamar mundial. O patamar mundial é 6, no Ceará é 37. Isso é uma epidemia. Acima de 10 por 100 mil habitantes, acima de 10 homicídios, a OMS considera uma epidemia. Então a gente está num país, num estado onde a gente vive a hipercriminalidade. Por que a gente vive isso? Nós temos oscilação nos índices, nós temos oscilações nos espaços, como você bem falou, o crime não é mais da região metropolitana, ele se enraizou. E nos próprios bairros, esse crime ele vai mudando, dominando determinadas áreas e que dão aquela trégua ou não, esse elemento aleatório. Nós temos oscilações nos custos, porque quanto mais aumenta a criminalidade, mais a sociedade paga. Né? Ela vai ter que blindar seu carro, ela vai ter que botar uma câmera, ter um vigilante. Isso impacta no preço do produto, do serviço. Né? Você vai ter que murar o seu muro, murar sua casa, botar uma grade, um cão. Ou seja, o seguro do carro, os custos de saúde, né, numa perda da vida, de uma pessoa impactada pelo crime. Sequelas. Né, sequelas. Isso vai bater na... E também
E também nós temos uma oscilação, uma flutuação de discursos. É cultura de paz ou é guerra ao crime? Né? E quando nesse voo de galinha os números descem, aí você tem a síndrome do pavão. Olha, estamos fazendo certo, está correto. Quando os números sobem, né, aí se tem um complexo de avestruz, todo mundo fica silente. Como agora, o Ceará estava em queda, já aumentou novamente. Por quê? Porque isso, dentro da economia, Neila, se chama fronteira estocástica de produção. A fronteira estocástica de produção é a volatilidade. E nada que é volátil nos serve. Né? Isso vale para uma empresa de consultoria, para uma política social, para um município, para um Estado. Ele está presente na economia. Então é necessário, e acho que essa é a palavra, calibrar. Vamos calibrar. E a primeira calibragem, Neila, a primeira calibragem é ter uma lei estratégica, saber para onde nós estamos indo. O que é que eu vou ser quando eu crescer? Qual é o Estado do Brasil que tem uma lei estratégica de segurança pública? Nenhum. Nem a União tem, Neila. Isso não tem como dar certo se você não tem uma estratégia definida. Uma estratégia. Porque o debate da segurança, aí ele vai contemplar a sociedade, a mídia, o parlamento, o próprio governo apresenta a lei na Assembleia e vai para o debate. Ou seja, a gente vai sair de ficar à mercê de aventureiros ou de projetos sem continuidade. Cada governador ele pode ter o seu plano, contanto que esse plano tenha vínculo com a estratégia. Né? Tenha vínculo com a estratégia. Não existe atalhos. Não existe atalhos na segurança pública ou em qualquer outra política social. E não é só construção de presídios, só contratar mais policiais. Tem que ter um pensamento maior, né? Integrar os municípios. Os municípios eles não precisam de uma atuação das forças coercitivas, guarda municipal, porque as forças coercitivas ou elas são do Estado federativo ou da União. O que é que o município tem que fazer? O município tem que desmontar ambientes criminosos. Por isso que o município ele também tem que ter a sua política estratégica. A atuação dele. Só o prefeito se reunir com as forças coercitivas, com a AB, com o judiciário, mostrar mapas, identificar aqui onde está um gabinete de gestão integrada municipal, onde está concentrado aqui determinado tipo de crime, em áreas. Aí ele vai atuar em quê? Ele vai atuar no urbanismo, ele vai atuar na educação, ele vai atuar na cultura, no esporte. Ou seja, são políticas públicas de segurança que necessariamente é a sua estrutura repressiva. Mas pelo menos esse prefeito vai ter uma lei estratégica, vai se reunir com as forças coercitivas, com os órgãos institucionais e ele mesmo fabricar o seu diagnóstico. Então, a gente nem tem estratégia, nem a gente consegue botar os municípios dentro dessa grande articulação da segurança. Falta um estudo mais profundo sobre cada região, uma integração dos estudos sobre isso? Ou simplesmente as pessoas vão pelo que aparentemente é mais fácil? Vamos lá. Uma resposta mais rápida para a população? É claro. O que o Ceará Pacífico avançou foi ter um bloco de matrizes táticas, que ele chamava de nova estratégia de segurança. Na verdade, não era estratégia, era só um bloco de junção de táticas. Né? Foi bom, interessante, tende a repercutir a médio e longo prazo, tem. Mas cadê o Ceará Pacífico? Continua? Não continua? Né? Nós já estamos aí indo para o 10º mês. O 10º mês de governo, e a gente não sabe se vai continuar, se vai ter outro plano, ou se essa lei estratégica ela vai ser discutida, vai ser alinhavada pelo Executivo dentro do Parlamento. De toda sorte, a gente já coloca aqui de forma pulverizada como seria essa nova lei estratégica. E gangorra por quê, Laís? Por oscilação. As oscilações. Né? A gangorra não é isso? É isso. Sobe, desce, sobe, desce. E isso tem repercussões na nossa vida, isso impacta negativamente a imagem do nosso Estado. Né? E tira vidas. E tira vidas. E outra coisa, quando se tem essa lei estratégica e você traz os municípios, até do ponto de vista da região, já voltando aqui para o outro, mas sem sair do debate da segurança, fica mais fácil a secretaria trabalhar. Né? Nós temos 25 áreas integradas de segurança. Qual foi o critério? 10 áreas aqui em Fortaleza, outras na região metropolitana, e fizeram. Eles saem fazendo uma cartografia sobre o entendimento daquele gestor. Então,
Então, se nós tivéssemos uma padronização de regiões, todas as políticas deveriam ser focadas por região. A segurança seria uma delas. Então, você teria ali um maior contato com aquelas forças coercitivas, porque eles são da região. Eles vão conhecer mais as divisas de região, né? Como atuar de região para região, inclusive nas divisas entre estados. Né? Isso avança. Então, tudo que eu faço, Neila, eu tento dar um foco no estado do Ceará, eu tento contribuir com o estado do Ceará, e nesse caso aqui, para que eu veja, sei lá, o meu neto podendo brincar de gangorra lá no bairro dele, lá na pracinha, né? Que esses territórios eles são literalmente tomados pelo crime. E outra coisa, se o crime ele teve a legitimidade social, no caso das facções, porque eles atuam, ajudam a comunidade, dão dinheiro do Uber, ou pagam a luz, ou intervêm em conflitos internos dos moradores, e eles ganharam essa legitimidade. Hoje a gente já está passando, que é o tema do meu outro livro, Segurança Pública e Urbanismo, para o crime empoderado. Esse crime começa a entrar no Estado, começa a entrar na polícia, ele começa a entrar no judiciário, né? Facções já estão formando seus advogados, pagando seus advogados. Esses meninos saem da universidade, vão fazer curso, já entraram na política. Ganham cadeiras formais dentro do poder. Isso. Eles se institucionalizam dentro do próprio Estado. Isso já é presente em São Paulo. Prefeituras que estão sob o comando de uma determinada facção que hoje lá tem um monopólio. Por isso que diminuiu o número de homicídios em São Paulo. Ora, só São Paulo, capital, tem 12,4 milhões de habitantes, em 1.500 quilômetros quadrados. São Paulo em si tem mais habitantes, uma vez e um terço, do que o estado do Ceará. Estou falando de outra, não estou falando da capital em si. Né? E essa facção, ela não é mais uma facção, agora é um cartel internacional. Ela já subiu de status. Ela está presente na América Latina, na América do Sul, na Europa, nos Estados Unidos. Os raios dela se espraiaram, né, para fora do Estado. Então, existe forma de resolver? Existe. Mas como? Não é por atalho. A lei estratégica vai requalificar o debate da segurança pública. Né? Isso são as causas endógenas. Nós avançamos muito nas causas endógenas. Quais são as endógenas? Contratação de homens, a ampliação das delegacias, número de viatura. 10% do orçamento hoje é segurança. Nós só perdemos para o Rio de Janeiro, que é 12% do orçamento. Então, a segurança foi aqui para a terceira rubrica. Né? E é um investimento que ele não te traz retorno econômico, aspa, porque você tem um impacto fiscal e previdenciário. Né? Então, ele tem que ser melhor coordenado. Avançamos... mas também tem as questões exógenas, que são os municípios, que é a impunidade do judiciário, que são os valores, que é a apartação urbana, que é o déficit habitacional. Enfim, é necessário um pensamento complexo e, ao mesmo tempo, estruturado. Isso. O endógeno cresceu, melhorou, mas só o endógeno não dá. Você tem que trazer o exógeno. E outra coisa, intervir na causa aleatória, que é justamente, Neila, essa trégua fugaz entre as facções ou os seus momentos de conflito. Quer dizer, os números oscilam justamente por aí. Né? E como vai atuar? Aí eu não quero entrar nesse debate, porque é mais um debate de forças coercitivas. Mas a lei estratégica vai fazer com que a gente requalifique o debate, saiba para onde nós queremos ir nessa terra do nunca. E o Ceará já avançou muito do ponto de vista fiscal, do ponto de vista dos recursos hídricos, do ponto de vista da educação. Hoje nós somos espelho para o Brasil, né, nessas áreas. E a nossa contribuição é essa. A gente pode avançar esse desenvolvimento se a gente tiver um desenvolvimento regional padronizado e com titularidade, né, para que as secretarias não tenham a sua cartografia feita sobre o bel prazer do gestor. E se a gente tiver essa lei estratégica que nenhum Estado tem. Laércio, você é um pesquisador, é um professor, é um advogado, um militante. Pelo Ceará. Pelo Ceará, tá no setor público e passando, já entrou e saiu várias vezes, né? É uma grande contribuição aí. E eu quero, assim, eu não quero ser, se eu quisesse ser concursado, eu tinha feito concurso. Não, eu quero dar ajuda e estar ao mesmo tempo no mercado. Eu sou mais do mercado. Mas tem coisas que a gente tem que estar se não no poder, mas pelo menos o poder nos ouvindo para a gente colaborar. Porque isso aqui não é nada pessoal, isso aqui é tempo de pesquisa, isso aqui é uma tarefa, que é uma tarefa de Estado. A governadora pediu
para entender. Eu não podia responder naquele momento, mas fui estudar, fui entender, e através da análise econômica do direito, Neila, foi um curso que eu fiz na FGV, um curso de aperfeiçoamento. Quer dizer, tudo que você faz, do ponto de vista da produção normativa, tem que se calcular o impacto. Ou o impacto social e econômico que essa lei vai ter. Né? Ou de uma decisão judicial. Vamos aqui trabalhar o direito dos aplicativos, dos motoristas de aplicativo. Opa, o que é que isso pode impactar? O Uber vai sair, não vai pagar? Sabe? Tudo isso. Quais as consequências imediatas e futuras? Né? O salário da empregada doméstica foi fantástico, vamos reconhecer todos os direitos. E hoje existem mais ferramentas, claro, né, para facilitar esse processo. Então, não tem mais desculpa, tem que ter decisão política isso mesmo para fazer. Né? E outra coisa, tudo que o Estado quer, ele consegue. Porque o Estado tem um recurso. Consegue? Consegue. A gente às vezes acha o Estado muito impotente. Se ele não tiver foco, determinação, ok. Mas se ele tiver foco e determinação para resolver aquele problema, um problema que, na verdade, não é nem a questão do investimento, é uma questão de desenho institucional. O que a gente está colocando aqui é desenho institucional. Então está dizendo, olha, nós vamos aumentar os gastos do Estado. Não é isso. Nós vamos redesenhar institucionalmente esse Estado para que ele fique mais leve, eficiente, porque ele tem um recurso humano, o recurso do orçamento, ele tem a logística, ele tem os melhores quadros que ele pode, ou dentro do Estado ou fora, que ele pode trazer. Então, quando há determinação. Então, eu não vejo aqui como nada mirabolante. Já existem exemplos e na questão da segurança não existe exemplo. Então, a gente não pode ficar à mercê de um candidato a governador que tenha posição totalmente díspare de outro. Mesmo que ideologicamente, certo? A gente tem que ter, a moldar esses discursos de segurança, a estratégia. A estratégia. E aí a gente evita os aventureiros, a gente evita esse debate desqualificado, né? A gente evita esse debate da repressão pela repressão e vamos ver como cada um vai fazer o seu papel. E até na formação do policial. Porque o policial ia saber da estratégia. Quando ele se acorda, ele não sabe o que ele vai fazer. Mas quando ele tem a estratégia, ele tem um plano tático, coordenados, tudo fica mais fácil de solucionar. E o policial muitas vezes é vítima de uma estrutura muito difícil de ser conduzida. Né? Da mesma forma o promotor, o juiz penal, da mesma forma o deputado ou o governador. O que é que nós vamos fazer mesmo? Nós não podemos ficar à mercê do gestor. Nós temos que ficar à mercê de uma política de Estado. O gestor é só um componente. Mas quando o gestor deixa comigo que eu chuto, ele entra no que eu falei lá atrás, do síndrome do pavão. Síndrome do pavão. Quando ou da avestruz. Ou do avestruz, que é o complexo, quando esses números mostram. Por isso que é o... Enfia a cara na areia, né? Silente, e aí ninguém fala nada. Por quê? Não, nós estamos tentando resolver. Nós vamos ficar à mercê dessas oscilações, por quê? Endógenas, muito bem. Exógenas, que aí vem outros poderes, os municípios, a gente está patinando. E o aleatório, ele vai desequilibrar esses números que estão em queda aqui, e sobe de uma vez. Os fenômenos que surgem, né? Fronteira estocástica de produção. Você não é preciso fechar a sua empresa de consultoria. Você apenas, eu vou identificar qual é o erro. Que eu tenho tecnologia, tenho bons profissionais, tenho bons clientes, por que é que meu lucro não está chegando? Ou se eu estou investindo tanto em segurança... E para isso tem a universidade, tem muita gente boa, formada, né, que pode contribuir nesse processo. Isso aqui não é um livro de direito, é também de direito. Eu sou um jurista que, hoje com certeza no Brasil, entre os mais de 1 milhão de advogados, eu tenho maior produção na segurança. Isso não é jactância. É um tema que me incomoda. Não é síndrome do pavão. Não é síndrome do pavão. E que é o meu 4º livro, já tenho mais 2 nessa área, e quis dar uma paradinha, e pronto, eu vou deixar de colaborar nesse assunto, porque eu já cheguei onde eu podia propor, né? Que vai ser agora do direito regional, nesse debate, porque ele vai envolver todas as políticas sociais. Eu acho que está na hora, e o geopolítica do direito regional, ele me abre um potencial grande de atuação, de conhecimento dos municípios. Então, eu estudei todos os municípios para fazer esse livro, economicamente.
a demografia, dados, indicadores, fizemos os mapas, um geógrafo me ajudou na produção desses mapas, criamos o critério, criamos a estrutura da Supermetro aqui, criamos do ponto de vista de sugerir, pensamento, né? De proposta. Aqui, eu não estou falando nada mirabolante, é algo concreto, é algo que a legislação permite, é algo que, às vezes, é a nossa grande carência, né? Sempre estratégia. E outra coisa, no direito eu trabalho mais com estratégia jurídica, como ganhar aquela causa, né? Ganhar do ponto de vista ético, processual, com a melhor estratégia. A estratégia é essa, quais são a estrutura tática. Não vamos precisar de outro advogado aqui, outro advogado ali. De pensar lá na frente, E como a gente precisa de estruturação do pensamento, né? Laércio, parabéns pelo trabalho, obrigada pela entrevista, sabe? Eu espero que os seus livros sejam lidos e sejam bem avaliados, né? Para se pensar novas estratégias. Eu até rogo, que a gente pudesse ter um debate com a direção da casa, com a doutora Luciana, o Marco Tardan, ele prefacia o livro do Gangorra. Então, assim, e como eu colaboro com a casa há muito tempo, desde 1990, com artigos, com entrevistas, e tenho muito amor pelo jornal Povo, eu acho que a gente poderia fazer esse debate. Criar debates, né? Isso. E discutir. De me testarem. Pode testar, pode perguntar o que quiserem sobre esse tema. E são 2 temas do Ceará que a gente podia dar um salto de qualidade, como a gente deu no fiscal, nos recursos hídricos e na educação. Aí, mais uma vez, obrigada. E o Economia fica por aqui. Na próxima semana temos um novo encontro. Até mais.